Salve dos irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? É uma honra estar aqui novamente. De vez em quando a gente aparece, bate um vento de Jeová e para cair nos lados aí. Então, graças a Deus, é uma honra estar aqui no meio dos irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Uma vez que a gente pega o microfone, não tem mais jeito, não tem mais volta. Então, nesta manhã, nós vamos tratar de um assunto de responsabilidade nossa, como cristãos. Nós estamos vendo muito movimento no mundo, muito movimento nas igrejas, né? E muito movimento estranho também, que não vai chegar a lugar nenhum. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo no meio da igreja. Eu quero já dizer para os irmãos que nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Falamos esse assunto, mas a gente acabamos nos esquecendo desses detalhes. Você sabia que a mansidão que Deus quer do seu povo não é o que aparentemente se fala? Quando você vê lá no livro de Números, capítulo 12, quando Deus fala para Arão e Miriam sobre Moisés, Deus fala algo interessante. Ele fala assim: meu servo Moisés, o homem mais manso que existe na terra, não há homem mais manso do que ele. O que a Bíblia está dizendo ali? Que mansidão é essa? A gente pensa que é uma pessoa calma, pacata. Mas os originais bíblicos dizem o contrário. A mansidão que está falando ali, que Deus falou para Arão e Miriam, que Moisés era, é que Moisés tinha uma capacidade de submeter-se a Deus. Quando Deus falou que Moisés era o homem mais manso da terra, ele disse: o meu servo Moisés, ele tem capacidade de submeter-se a mim. Isso é mansidão. Jesus era um homem manso, sim ou não? Mas Jesus arrebentou as mesas, derrubou todas as mesas no átrio do templo e expulsou os cambistas. É mansidão? Mansidão significa a capacidade que o homem tem de submeter-se a Deus e a sua palavra. Vamos falar de coisas difíceis. É difícil submeter a Deus? Sim. Não é fácil você se submeter a Deus e a sua palavra. Você vai ser achado como um ET, como uma pessoa alienada, alguém que não está nem aí para o que estão falando no mundo. Deus fala: fica, e você vai. Aí, quando trata-se do manso, Deus fala: fica, e você fica. Deus diz: vai, e você vai. Aí quando você vai, muita gente acha que você está errado. E quando você fica, e muita gente diz que você está errado. O que falta? Visão. O que falta é discernimento do reino espiritual em que estamos vivendo. Você não vive pelo que você vê. Você vive em dois mundos. Querendo ou não, você vive, cada um de nós vivemos em dois mundos. Um mundo físico, esse que você vê, que você apalpa, e um espiritual que você não vê, que é mais real do que esse que você está vendo. Há uma luta no mundo, o mundo está agitado, está ficando cada vez mais agitado e vai ficar muito mais agitado.
A nação brasileira está agitada e vai ficar muito mais agitada, porque o mundo espiritual maligno sabe exatamente que está chegando o seu tempo. E a gente olha para a TV, olha para as reportagens e a gente vê um monte de notícia negativa, e qual que é a nossa atitude? É de olhar aquilo e repudiar e não entender que há um trabalho maligno por trás, mas também há um Deus trabalhando. Pessoas inocentes encarceradas, presas, leis passando como se fosse nada, gente passando por cima de leis. Isso é o mundo maligno operando. Gente largando seus casamentos, casa com 1, 2, 3, 4. O que é isso? É o mundo maligno operando. Ah, pastor, eu larguei minha esposa porque ela não quer nada comigo. Mentira. É uma operação satânica. Ah, pastor, eu larguei a minha esposa porque ela não quer nada comigo. Ela não está nem aí para mim. Mentira. É uma operação satânica operando. E nós achando que é normal. Não sou contra a psicologia ou contra os psicólogos. São uma profissão muito bonita, relevante, que ajuda muita gente. Mas as vozes deles, muitas das vezes, ultrapassam a Bíblia. E isso é um perigo. Em qual livro nós estamos crendo? Na Bíblia ou num outro livro qualquer? Ah, já tem um pastor que disse, eu sei, um pastor que disse, ele disse, quem escreveu esse livro aí? Estava na mão de outro pastor. Quem escreveu esse livro? Ele disse, homens inspirados por Deus. Não, olha aí, nas primeiras páginas tem um nome aí, ele leu, João Ferreira de Almeida. Ele disse, está vendo? Quem escreveu isso aí foi ele, eu faço do meu jeito. Já está assim. O que você acha que está operando aí? É Deus? Não. É um espírito operando. E achamos que não existe isso. Você pega uma reunião hoje em qualquer trabalho evangélico, você tem ali 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Você acha que não tem ali pelo menos uns 500 endemoniados ali? Tem certeza? Com certeza tem. E bem violentos. Mas estão escondidos. Trabalhando no meio daquela gente. E a gente olha para a Bíblia e vê algumas coisas, Deus trabalhando com os servos dele. Você está aqui nesta manhã, não é porque você conseguiu dirigir o seu carro e chegar aqui bonitinho. Você está aqui porque Deus te protegeu. Você dormiu e você acordou. Porque Ele está sustentando você dormindo. Você não... Ninguém aqui consegue se ver dormindo. Você dormiu e daqui a pouco você olha para você e fala, puxa, eu estou dormindo, olha que legal. Você não vê isso. Você simplesmente apaga. Se não é Deus para tomar conta de você ali, vem um negócio chamado demônio e acaba com você ali mesmo. Não, eu faço fitness, eu faço academia. Aí Deus diz, grande coisa. É bom fazer, quem pode. Mas Deus diz, grande coisa, sou eu que guardo você. Já houve tempo dos profetas. Houve tempo que existia profeta. Está difícil hoje. Quando eu namorava, eu ficava preocupado. A minha esposa morava em Jacareí, junto com a mãe dela, na casa pastoral de uma chácara. E eu ficava preocupado, porque ela andava 3 quilômetros no estrada de terra para chegar até a rodovia e pegar um ônibus para ir para a escola. Eu ficava preocupado. Ela tinha 16 anos na época. Namorava aquela moça lá. E aí,
Eu ficava preocupado. Aí um dia eu fui pedir oração para um pastor, né, que era profeta, certo? Fui pedir oração para ele para uma outra coisa. Aí quando ele foi orar por mim, a primeira coisa que Deus abriu a boca, ele nem chegou a orar. Ele disse: meu servo, foi só a senhora que ele botou a mão. Por que te preocupas tanto com a minha? Está pensando que guarda ela? Sou eu quem guardo, eu guardo até tu. Falou para mim assim. Aí você pensa que é você. Meu pai fazia a marmita dela, meu pai gostava muito dela, meu pai já faleceu. Aí ele pegava e levava até o trabalho dela lá no centro de São Paulo, e depois ia para o meu. Eu atravessava uma rua, uma avenida muito movimentada, eu passava correndo para dar tempo de voltar, porque eu tinha que entrar lá no banco, e eu atravessava correndo todo dia, correndo aquilo ali. Atravessava as duas pistas. Aí um dia eu fui na casa de uma tal de irmã Lúcia, as irmãs do coque. Aí eu estava lá, aí daqui a pouco Deus usou a irmã. Meu servo, por que atravessa a rua desse jeito? Não tem medo de morrer, não? Não pode esperar fechar o sinal? Falou bem assim para mim. Cuidado. Falou para mim, mandou ter cuidado. Aí no outro dia, o que o abençoado fez? Esperando fechar o semáforo. Por que eu estou falando isso? Eu não ia nem falar esses para chegar nesse assunto aqui. Deus, ele conduz a gente para você entender. Porque Deus conhece uma coisa chamada futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, lá na frente. Mas Deus já sabe o que vai acontecer lá. Deus sabe. Essa bagunça na nação está acontecendo, mas Deus já sabe o final disso. É que a gente não sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Os homens pensam que eles que fazem. São eles não. Deus deixa uma corda até um ponto. Chega um ponto, Ele segura a corda e puxa todo mundo para Ele. Ah, pastor, estão sendo deportados, muita gente inocente está voltando. Quem está fazendo o movimento é Deus. Ele tem que salvar um monte de brasileiro tonto que foi ganhar dinheiro. Aí ele fala: eu quero salvar essa turma, mas eles não deixam. Então está arrancando tudo, trazendo para cá, porque aqui tem crente. Está entendendo? Ele está fazendo esse movimento. Não sei se você tem parente que foi deportado, mas ele chegou aí porque Deus trouxe. Deus arrancou de lá e trouxe para cá. Para esses abençoados entender que existe igreja, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Para eles era dinheiro lá. Aí Deus olha aquela turma toda e fala assim: se ficar aqui vai todo mundo para o inferno. Aí Ele arranca do lugar. A minha irmã já ia aposentar esse ano. Mas por que não aposentou? Porque no governo do estado, porque o Paulo Guedes esticou a aposentadoria mais 4 anos. Porque foi o diabo. Não foi o diabo, não. Tem um movimento aí. Agora ela mudou e aposentar esse ano. Saiu lá do Fórum do Centro, está lá no outro fórum, lá na outra repartição do estado da vara judicial, mudou. E o que ela encontra lá? Um monte de gente precisando de Deus, pedindo oração. Agora lá nesse fórum tem culto, todo final da tarde tem oração. Puxa, aí vem uma pessoa e fala que é crente lá da Paz Church, do Ape. Falou para ela: Deus mandou você aqui porque precisava de alguém aqui, assim. Entendeu? É porque Deus olhou aquele povo lá naquele lugar e fez assim: não vai aposentar não. Jogou lá.
Aí você pensa que é o diabo que está operando. E é Deus movimentando o seu povo. Ele põe você onde Ele quer. Ele leva você onde Ele quer. E Ele faz com você o que Ele quer. Mas eu não gosto disso. Eu quero fazer as minhas coisas. Está chegando o tempo de eu fazer o que Ele quer. Atos capítulo 26. Diz assim, versículo número 16. Em Atos 9, Deus chama Paulo. Mas Atos 26 explica com mais detalhes como é que Deus chamou ele. E a chamada é a mesma para a igreja toda. Deus não mudou. O que mudou fomos nós. Deus nunca mudou a sua forma. Foi nós que mudamos. Porque ficamos ouvindo um monte de gente. Está aí, Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Deus fala, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para o quê? Para abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus falou com Paulo, eu vou abrir os olhos do povo usando você. Eu vou tirar a gente das trevas usando você. Eu vou trazer gente para a luz usando você. O diabo vai perder o poder dele, a força dele, eu usando você, com a fim de remir os pecados dessa gente, porque eu vou perdoar eles usando você. É isso que Deus falou com Paulo. Paulo falou, não tem jeito. Ele disse, a mim foi me posta essa obra, e ai de mim se não fizer. Esse foi Paulo. E nós fizemos o quê? Se der eu vou, pastor. Sou voluntário mesmo. Vai outro no meu lugar. É o que tem acontecido. Eu tenho minha família para cuidar. Deus fala assim, tem, é? Que bonito, então eu não cuido de nada. Eu tenho que vigiar fulano. Você não consegue vigiar ninguém, não, irmão. Não consegue. Por mais que você queira. Você consegue vigiar filho 24 horas por dia? Não dá. Ele está na escola lá. Quem tem filhos menores aí, ou maiores, não importa. Ele está na escola, na faculdade. Tem um monte de gente lá. Tem até endemoniado lá. Mas quem é que guarda teu filho lá? Quem é que guarda? É Deus que está lá. Mas eu acho que tem que ser eu. Sou eu. Eu sou o bom. Eu sou o máximo. Olha como eu ensino. Olha os meus filhos. Deus fala, sou eu. Se não fosse eu, você não teria nada. Nós queremos dar as glórias para os homens. E dizer que nós é que fazemos. Então há uma agitação maligna tentando destruir famílias. E nós pensando que são as coisas, não são. São espíritos que não são mais mencionados, não são mais falados. Enquanto não falamos mais neles, eles cruzam os braços e ficam em silêncio. Líderes que não conseguem expulsar mais demônio, tem medo deles. Lá na igreja, uma senhora na cadeira lá. Um pastor veio e falou assim, pastor, tem uma mulher, está estranha ali, ó. Eu olhei para o cara, mas o cara está com medo, meu. Eu sentei lá, está bem no meio da igreja, sentei perto dela, aí botei a mão aqui, ela começou a se agitar, falei, Satanás, quieto. Ela parou. Você vai sair dela. Sai, em nome de Jesus, olha lá, meus braços, saí, eu levantei, ela está lá, está boa já. Líderes com medo. Eles têm medo. Eles estão com medo. Porque eles não conhecem Deus.
nem uns 10%. Não estou falando que a gente conta isso, não é que nós somos melhores, não. A gente tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem para fazer as coisas de Deus. Então você tem um Paulo aqui, Deus encorajando ele. Deus falou que ia livrar ele daquele povo e dos gentios a qual ele ia enviar. Por que Deus falou isso? Porque ele conhece um futuro. Ele sabia o que iam fazer com Paulo. Deus sabia. Só que Paulo não. Ele não sabia o que ia acontecer com ele na frente. Mas o Senhor Deus já sabia. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a 5, 10 anos. Ele sabe. Deus, ele assiste o presente, ele assiste o passado, não assistiu não, ele assiste o passado, assiste o presente e ele assiste o futuro, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe. Qual que é a nossa posição? É entrar na dele, é entrar na de Deus mesmo, porque aí você vai ver ele fazer milagres. E outra, milagre só acontece quando alguém se interessa. Você não se interessa, não vai acontecer. O que aconteceu com Jesus? Porque ele se interessava por milagres. E aí Paulo foi um desses. A gente vê que Deus está falando de futuro. Deus está falando com você aqui esta manhã sobre futuro. Ele falou assim, ó, não fique preocupado com fulano, presidente tal, ministro tal, não sei o quê, porque é dele que tem um comando. No futuro, ele tem já a coisa pronta lá na frente, já que nós estamos vendo. Por isso que Deus traz revelação para poucos, mas revelação mesmo, não é revelagem não. E revelação não é todo mundo que vê. Na Bíblia tem muitos casos desses. A gente olha, aqui tem pessoas que estavam fazendo algumas coisas e deram errado. Ah, mas não foi, eu orei, pastor, para Deus abençoar isso, agora está dando tudo errado. Quem aqui já orou por coisas e começou a acontecer essas coisas e depois desmoronou? Pode levantar a mão. Você estava orando, orou, começou, daqui a pouco desmantelou tudo. Será que é só comigo que aconteceu isso? O que aconteceu, pastor? Mas eu orei para isso, por que depois não deu mais certo? Porque quando você orou, você fez certo, você não errou. Davi, aconteceu isso com ele. Vamos contar Davi que você vai entender você. Deus chamou Davi, Davi tinha uma unção, como você tem a mesma unção de Davi. Todos os crentes têm, foram ungidos, têm o Espírito Santo, só que não reconhece que tem. No primeiro passo, você tem que reconhecer que você tem dentro de você alguém chamado Espírito Santo. Se não reconhecer isso, misericórdia, mas aí não temos nada. Mas tem que reconhecer isso primeiro. Davi foi chamado à corte porque contaram para Saul que existia um moço animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, e Deus é com ele. Foi dado assim o recado para Saul. Tem um camarada, um moço da corte, disse para Saul, vai abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, você vai contar a história, tá? Você tem lá um moço dizendo, Saul, tem um que eu vi. Ele é animoso, não está com cara picuda, com raiva. Ele é homem de guerra, ele é valente. Ele tem palavras firmes. E outra Saul, Deus é com ele. Por que ele falou isso? Tinha alguém espiando Davi. Olha, tem sempre alguém espiando você. Tem sempre alguém de olho em você. Teu chefe está de olho em você. Quem tem chefe aqui, em trabalho, isso é lógico, a maioria, tem um chefe que está te olhando, está te observando, está vendo as suas qualidades e defeitos. Eles observam. Tá? Pensa que não? Observam. Agora está lá o Davi, lá no pasto. Alguém viu ele matar um urso, matar leão. Querido, se você ouvir, se você vê alguém matar um leão, você vai contar para alguém? Pastor Viraldo, eu vi o Wagner matar um leão.
Você acha que eu vou contar isso? Eu sou doido? Ele vai falar, o pastor vai falar para mim, você é maluco, mano. Você viu visagem aí, isso aí não é impossível. Não, pastor, além disso, eu fui matar um urso. Agora ficou pior ainda agora está maluco. Tem coisa que você vê, você não conta. Só que aquele moço na corte denunciou para Saul que tinha um camarada desse jeito. Aí Saul manda chamar ele aqui. Aí Davi entrou no palácio. Foi aí que Davi começou a entrar lá. Deus tem uma forma de trazer você para as coisas dele de um jeito estranho. Davi começou a entrar lá. E aí Saul amou Davi e colocou Davi como pajem de armas. A hora que Deus olhou aquilo, lá do céu ele fez: eu quero meu servo lá para fazer um trabalho, mas esse endemoniado botou ele nesse negócio, não vai dar. O que Deus fez? Davi matou o Golias. Deus mandou matar Golias? Não. Por que Davi matou? É o que muitas das vezes nós não observamos. Você tem promessas de Deus. Deus te fez promessas. Fique com os olhos na promessa. Se você não tirar os olhos da promessa, você não mata gigante. Davi só matou Golias por causa das promessas que Saul tinha feito. Vai casar com a filha dele, vai ficar rico e a casa vai ser livre de impostos. Davi falou: opa, como é que é? Contaram para Davi de novo. Aí aparece Eliabe debatendo com Davi. Davi desvia-se de Eliabe e pergunta: como é que é esse negócio aí? De olho nas promessas. Ele pegou, adiantando o trabalho aqui, ele foi e matou aquele infeliz do filisteu. Todo mundo começou a cantar: Davi matou seus 10 milhares, Saul matou seus milhares. Aí Saul começou a ter inveja dele. Só falta agora o reino. Já está todo aclamado. Por que começou a acontecer isso? Porque Deus usou essa forma para tirar Davi do palácio. Deus queria ele lá? Queria. Mas por causa daquele cargo que deram para Davi como pajem de armas, Deus não quis que Davi ficasse mais no palácio. Por quê? Porque Deus viu o futuro. Se algo aconteceu a você no meio do caminho, é porque Deus enxergou um futuro que para você não ia prestar. Aí Ele cortou antes. Está entendendo o que Deus faz? Quando o povo de Deus brigou contra os filisteus, Davi começou a ser perseguido por Saul para matar. Saul queria matar Davi. Foram 20 anos de perseguição. Aí você fala: pastor, já tem 10 anos que eu estou aí, que eu estou sofrendo, que eu estou não sei o que. Calma. Deus está deixando você passar umas coisas para você não pegar um troço lá na frente, que você não vai aguentar. O que aconteceu, pastor? Quando a guerra no futuro, 20 anos depois, os filisteus guerrearam contra Israel. Para onde Saul foi? Israel começou a perder a guerra. Perder a guerra, é lógico, com o rei daquele endemoniado não vai ganhar nada. Começou a perder a guerra. Saul fugiu para a caverna junto com uma pessoa que era o seu pajem de armas. Chegando na caverna, Saul disse: me mata. O pajem não quis matar ele, porque ele era o rei. E o pajem é amigo do rei. O que o Saul fez? Vendo que o pajem de armas pediu a espada dele, e ele não matou. Aí Saul pega a espada dele e se lança em cima. Saul se suicidou ali na frente do pajem de armas. E vendo o pajem de armas que Saul era morto, também se lançou sobre a espada. Sabe o que Deus enxergou? No dia em que Saul nomeou Davi como um pajem de armas,
20 anos à frente, Deus assistiu Davi morrendo na caverna. Ah, não. Meu servo não. O que Deus fez? Perseguição, um monte de coisa. Afastou Davi do palácio. Aí Davi saiu daquele cargo de pajem de armas. Aí entrou um outro no lugar dele. Foi esse que morreu lá. O que Deus está fazendo com você? No meio da luta, está todo mundo reclamando de você, todo mundo falando, todo mundo dizendo uma coisa, mas é o Senhor Deus te guardando, te protegendo para você não sofrer um negócio que você não aguentaria lá na frente. Acabando isso, aí vem a bênção depois. Logo, logo, querido, você vai estar na bênção. Fica tranquilo. Vai aguentando. Aguenta o repuxo. Aguenta as agruras da vida. Porque Deus lá na frente tem uma coisa que você não espera. O trono estava reservado a Davi. Mas se ele morresse na caverna, não teria trono. Foi isso que o Senhor Deus fez. Livrou Davi de morrer naquela caverna. Porque Deus enxergou 20 anos à frente. E Deus está vendo cada um de nós 10, 15, 20 anos à frente. Só que a bênção dele não depende de idade. A bênção dele não depende se você é jovem, ou adulto, ou idoso. Não depende. Deus, quando ele abençoa, tudo aquilo que você passou, sofrendo, a bênção dele suplanta tudo. Aí vão te perguntar, como você conseguiu isso? Você vai dizer, foi ele. Quer passar pelo que eu passei? Quer passar pelo que eu passei? Porque é assim que Deus trabalha. E houve mais uma também, algo que aconteceu assim. Deus disse para Saul, estou falando de Paulo, viu? Porque o nome de Paulo era Saul. Sabia disso? É Saul. Paulo, quando ele estava no meio dos gentios, chamava o pequeno. Saul quer dizer o grande. O nome Paulo, Saul é o mesmo. Aí, Samuel disse, Saul, Deus manda matar Amaleque. Mata tudo, gado, limpa a área. Não deixa ninguém nada vivo. Essa é a ordem de Deus para você, Saul. Aí o que Saul fez? Guerreou contra os amalequitas, poupou o rei e trouxe o rei para Jerusalém e o gado. Matou todo mundo, mas poupou o rei. Na história dos reinos, quando se poupa o rei, quando o rei aparece vivo, é porque a família dele escapou. Porque o rei fazia assim. Todo o palácio tinha uma saída de escape. Então o que Saul fez? Fez escapar a família, e a família sumiu. E Saul ficou ali, e aí ele foi levado para Jerusalém. Saul não matou o rei dos amalequitas. Não matou o Agag. Quando Samuel chega, vê mugido, som de animais, falou, Saul, o que é isso aí? Que som é esse? Poupamos os animais, né? Porque sacrifício, tal, mas Deus não mandou matar tudo. E o rei estava lá, mas Deus não mandou matar esse rei aqui. Samuel pegou a espada e matou Agag na frente de Saul. Era para ter exterminado todo mundo, Saul. Mas você não obedeceu. Ponto. Quase 200 anos depois, o povo de Deus está na Pérsia. Está lá. Todo mundo bem. Na fortaleza de Suzã. Quem não quer viver em Miami? Se você falar não, é porque você não está vivo. Está entendendo? Pega um bairro aqui excelente de Londrina, não sei. Você acha que você não olha para um bairro daquele e fala, puxa, gostaria de morar num lugar desse. Entendeu? O povo estava na fortaleza de Suzã, na Pérsia, todo mundo bem.
maravilhoso. E diz a Bíblia, havia um homem chamado Naamã. Quando ele subiu ao poder, perseguiu o povo de Deus. Quem era ele? É esse o detalhe. Ele era da família do rei que Saul não matou, descendente daquela família. Era ele, Amã, diz a Bíblia claramente, Amã o Agagita. A Bíblia declara de que família que ele era. Está entendendo? O que Deus viu? Deus falou, Deus anda no futuro, ele chega 200 anos na frente e vê o negócio assim, não vai dar certo. Ô filho, vamos contar para Saul um negócio lá. Ô Saul, mata todo mundo, o negócio vai pegar, mata todo mundo. Lá na frente surgiu esse homem, e ele quis matar todos os judeus que estavam em Susã, que não voltaram para Jerusalém. Era muita gente no bem bom, que não saiu da Pérsia. Deus viu que ia morrer todo mundo. 200 anos à frente, Deus viu o povo dele morrendo, todo mundo. Aí, misericórdia de Deus, o que ele faz? Levanta Esther para livrar o povo da morte. Quem é Esther? É símbolo da igreja. A Vasti não ia fazer aquilo. Tem que ser Esther. Deus tira a Vasti, introduz Esther no palácio com um propósito: salvar toda a nação de Israel que estava em Susã. Porque Deus viu o futuro, 200 anos à frente, o povo dele morrendo. Agora aquele povo está lá, vai morrer, porque tem um descendente do Agag que está lá, ele vai matar. Ele subiu ao poder, ele tem agora força, ele vai pegar, não tem saída. Aí Deus levanta Esther. Tem um povo morrendo aí fora. Esther simboliza a igreja. A igreja foi levantada para derrotar Agag. A igreja na terra foi levantada para derrotar o diabo. Mas eu quero, pastor, as minhas coisas. Eu quero resolver a minha vidinha. Deus vai resolver, irmão. Vai pôr você em ponto estratégico. Alguns aqui ele vai colocar em mesas de príncipes, outros em lugares um pouco menores. Cada um tem o seu lugar. Deus tem um propósito com a sua igreja. Você não está à toa na terra só para assistir culto. Isso aqui é um quartel-general. Aqui você recebe as ordens e sai para cumprir. É isso que é a igreja. Então a igreja nada mais do que Esther. Esther foi levantada para proteger aquele povo. A igreja é levantada para proteger esse povo. Está vindo aí. Esse é o nosso trabalho. Então, se você olhar bem, Deus está poupando você de muita coisa, porque Ele está vendo o pior na frente para acontecer. Então Ele já corta antes. É que nós não conseguimos ver isso. Não temos olhos para enxergar isso, mas Ele está vendo. Aí fomos chamados de adoradores. Todo mundo quer ser adorador. Quem é adorador, pastor? Adorador é aquele que reconhece que há um Deus que ouve, um Deus que vê e que obedece seus mandamentos. Você quer ser adorador? Reconheça que tem um Deus que ouve. Tem alguém falando de você, Deus está assim, ó. Vai, continua falando. Estou ouvindo. E naquela fala do estranho, ele já tem uma resposta. Aquela pessoa não vai pegar você. Porque você tem um Deus que está espiando.
Você tem um Deus que vê. Deus acompanha. Ele acompanha a pessoa. Ele está vendo o que a pessoa está fazendo. Ele tem uma resposta para aquilo. Mas pastor, ele fez o mal lá. Deus viu. Ele só fez o mal, mas não teve o êxito que o diabo queria. Mas o ser humano tem a culpa da coisa. A pessoa vai pagar aquilo ali. Mas Deus poupou você. Ele guarda a sua igreja assim. Do jeito que ele guardou Davi. Do jeito que ele guardou Paulo. Do jeito que ele guardou o povo dele em Suzã. Na época da Pérsia, ele está fazendo a mesma coisa. O nosso Deus não mudou. A igreja não mudou. Mudamos o pensamento. Achamos que fazendo um monte de coisa vai ser bom para o reino. Mas nós perguntamos o que Deus quer? Perguntamos? Amém. Nós perguntamos o que Deus está querendo? É bom perguntar. E é bênção, viu? Quando você pergunta, ele tem uma resposta. Se você perguntar para o Senhor o que o Senhor quer de você, ele tem uma resposta rapidinho para te trazer. Mas eu não pergunto com medo, eu tenho medo da resposta dele. Não podemos ter medo. Você tem que se alegrar. Lembra que eu falei do apóstolo Valdomiro? Eu falei aqui aquele dia? Valdomiro solto? Deus falou: vou te recolher, porque eu estou muito feliz contigo. Ele gostou daquela mensagem. Ele ria com o profeta. Ele gostou. É lógico que gostou. Uma pessoa que via Deus operar cara a cara não vai gostar da notícia. Sabe por que a gente não gosta? Porque a gente não vê Deus operar. Então a gente acha que é um negócio estranho. Mas quem está acostumado a ver Deus fazer coisa cara a cara, toda notícia que vem do alto é boa. O profeta J falou com ele: Deus está muito feliz com você. Ele me disse que está feliz. Gente, e o apóstolo Valdomiro, ele era muito criticado, porque a esposa dele não acompanhava ele. Mas Deus estava feliz com ele. Explica isso aqui. Agora, por que não acompanhava? Quer passar o que ela passou? Não era fácil acompanhar aquele camarada, não. Não é fácil, não. Eu andei com ele. Não é fácil, não. Eu vou contar só isso aqui para a gente partir para a Santa Ceia. É um testemunho que eu estava junto. Estava indo para o Rio de Janeiro com ele, estava no carro, eu estava dirigindo. Estávamos indo para o Rio, para Vassouras. E sabe quando alguém dirige para ele, ele dorme. O cara dormia, eu dirigindo e dormindo. Aí de repente era assim: irmão, para, que eu preciso do banheiro, dá uma parada rápida aí. Aí eu peguei, tinha um posto que tinha um banheiro bem, eu nunca vi um banheiro bem no centro tem um posto que tinha um banheiro no centro, assim, no espaço. Aí eu falei: apóstolo, tem uma casinha ali, olha lá, deve ser um banheiro aquele ali. Ele foi lá, paramos ali, foi um espaço de 2 minutos. Entrou no carro, seguimos viagem. Quando estava chegando assim, mais ou menos 1 quilômetro à frente, 1,5 quilômetro parece, ou 2, tinha um acidente feio lá com um caminhão tanque virado, pegando fogo, um monte de carro pegando fogo junto. Tá lá aquele fogaréu e você ouvia o fogo de longe. Dava para ouvir aquele barulho do fogo, dava para ouvir. Ele falou assim, o Valdomiro, rindo. Ele ria, ele falou: ele ria assim: ó, tá vendo? Era para nós estar lá. Eu olhei para ele: mas apóstolo, era mesmo? Era para nós estar lá. Aí Deus faz o cara acordar e ir para um banheiro para não pegar o negócio lá. Entendeu? Aí você vê na sua vida situações negativas que você tem que parar. Aí você diz que é o diabo. Não é. É Deus trabalhando para você não morrer lá na frente. Está entendendo? Deus está trabalhando para a sua vida não ser ceifada prematuramente.
Deixa eu repetir isso aqui. Deus está trabalhando de um jeito para você não ser ceifado prematuramente. Entendendo? Parece que não gera impacto isso. Porque ele tem um plano maior. Ele tem um plano. Deus tem plano. O problema é que muitas, diz a Bíblia em Provérbios, muitos propósitos há no coração do homem. O que é propósito? É o que eu quero ser, é o que eu quero fazer, é onde eu quero chegar. Isso são propósitos. Grava isso aqui. Muitos propósitos há no coração do homem. Vou fazer faculdade, vou ser isso, vou ser aquilo. Deus está só assim. O filho, olha, ela está achando que vai ser igual a colega dela. Aí o filho, ih, pai, não sabe o que a gente tem para ela. Mas ó, está pensando que vai. Aí o pai aqui no céu diz assim: vamos fazer um negócio para ela não morrer lá, porque tem uma outra coisa para ela. É assim que Deus está trabalhando. Ele está vendo. Ele está vendo tudo, acompanhando você. Você tem propósitos. Quer ser, quer fazer, quer ser, quer fazer, quer fazer, quer ser. Mas diz lá em Provérbios: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor prevalecerá. O que é conselho? Decisão. Na Bíblia, conselho é decisão. Deus tem decisões para a sua vida, e são elas que vão prevalecer. Então descubra quais são elas. Como é que eu descubro? Servindo a Ele. Eu vou descobrir. De braços cruzados, não tem como descobrir. Você quer descobrir? Entra na batalha. Entra junto na batalha. Aí você vai descobrir o que é que Deus tem para você. O problema nosso é o que a gente quer ser, o que muita gente é. Aí Deus quer que você seja algo e você não acredita. Pastor Ézio me contou. Primário, ele tinha um primário. Aí vem uma profeta, aquelas irmãs: meu servo, Deus está me mostrando você numa toga de juiz. Você vai ser um juiz. Amém, irmã? Aí o que ele fez? Demorou 1 ano para estudar. Aí ele tinha 5ª série primária. Aí ele voltou depois de 1 ano. Aí ele começou a estudar. Ele lembrou da profecia e aí foi estudar. Aí foi, fez colegial, fez a faculdade de Direito. Aí chegou o momento dele, tirou a OAB. Aí chegou o momento dele se candidatar. Teve um concurso para juiz. E ele, só que tinha umas regras naquela época. Não era todo mundo que fazia isso, tá? Tinha regras. Hoje não sei quais são as regras. Aí a regra era: quem era formado em tal ano. E concurso de juiz não é sempre que tem, é uma vez ou outra na terra. Aí o que aconteceu? Quando ele foi fazer a inscrição, ele fez a inscrição fora de tempo. Porque era o tempo, era o ano anterior que pediram. Digamos, ele estava em 1990, mas pediram para ele o ano de 89. O abençoado demorou 1 ano para estudar. É o que atrapalhou ele. Está entendendo? Não pôde fazer o concurso, porque faltou 1 ano. Deus veio e avisou: estude. Ele demorou 1 ano para estudar. Lá na frente, faltou 1 ano. Deus está aqui na frente vendo. Está tendo uma reunião aqui e estão decidindo que é o ano tal. Deixa eu contar para o meu servo. Aí Deus volta no tempo. É o seguinte, camarada, ó, começa a estudar aqui agora, chá. Aí ele demora. É o que acontece com o povo de Deus. Então, aí não pôde ser um juiz como Deus tinha mostrado. Deus quer atitude nossa. Qual é a nossa atitude para o reino dele? Amém, queridos?
Essa é a mensagem nesta manhã. Deus conhece o seu futuro. Sabendo que Ele conhece o seu futuro, começa a se mexer também. Começa a orar, faz alguma coisa. Sirva a Ele, faz a obra dEle, realiza alguma coisa. Todo mundo tem um ministério aqui. Todos nós temos um ministério igual, que é o ministério da reconciliação. Está lá na Bíblia. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então todos nós podemos fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Glória a Deus.